Saudamos a todos os amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Novamente nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por este momento que temos cada dia e também agradecidos a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia e que compartilham com outras pessoas. Nós agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos diariamente. Maria de Jesus é de Monte Alegre, no Pará. Neidinha Souza é de Nerópolis, em Goiás. Eunildes é de Ouroeste, São Paulo. Pedro Santana de Paconé, Mato Grosso, ele compartilha com várias outras pessoas. Danton é de Vitória, no Espírito Santo. Ademir Silva é de São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, muito obrigado pela vida, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente de cada um de nós, nos ajudando a entendermos a Tua Palavra e a colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os nossos irmãos e amigos onde quer que se encontram. Tu conheces as lutas, os problemas que cada um tem enfrentado, sabes das suas necessidades. Aqueles que nos pedem orações, derrame sobre eles as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos hoje falar um pouquinho da questão da idolatria, que sempre existiu e vai existir até o fim dos tempos. E essa questão da idolatria está também relatado aqui em Isaías, no capítulo 40, que estamos estudando esta semana. E nós lemos aqui nos versos 19 e 20, acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses, pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Aqui o profeta Isaías vem falando a respeito de adoração que muitas pessoas prestam a ídolos feitos pelas próprias mãos. Existem ídolos de pedra, de gesso, de barro, de madeira. E aqui no caso eles faziam um ídolo de madeira, cobriam então com ouro e pendurava correntes de prata nesse ídolo. E aqueles que eram pobres faziam um ídolo de madeira, pediam um artesão para esculpir um ídolo e adorava aquele ídolo. Hoje nós sabemos que existem vários outros tipos de adoração de imagens, existem quadros. Naquela época possivelmente ainda não existia quadros, mas hoje nós vemos quadros de imagens de alguém que eles se julgam santos e adoram esses quadros, essas imagens. E então Deus, amigos e irmãos, ele é muito superior a isso. Agora as pessoas elas querem se apegar a algo que elas possam ver para estar adorando. Hoje, por exemplo, nós vemos pessoas que adoram bens, carros que possuem, adoram casas, adoram enfim, uma série de coisas que são considerados ídolos modernos. A tecnologia hoje para muitos é um deus, é um ídolo. As pessoas se apegam àquilo e não se lembram de buscar a Deus. Nós nos lembramos que quando Deus chamou o povo hebreu e os tirou lá da terra do Egito, quando Moisés livrou miraculosamente pelo poder de Deus o povo da escravidão, quando eles chegaram lá no Monte Sinai, Deus então deu a lei escrita para o povo hebreu. É claro que essa lei, ela já existia antes da criação do mundo. Lá no céu já existia essa lei, e ela estava no coração das pessoas, dos entes santos que viviam naquela ocasião. E então, lá no céu surgiu o pecado em Lúcifer. Ele buscou para si a glória, ele se exaltou, ele queria estar acima de Deus. E então, uma terça parte dos anjos começaram a adorar este anjo que caiu, que era Lúcifer, e se tornou Satanás. E então, quando Deus tirou o povo lá do Egito, e quando chegou no Monte Sinai, Deus deu a eles os 10 mandamentos, em forma escrita, para que o povo se lembrasse que existe um Deus que deve ser adorado. Por quê? Deus deu essa lei escrita lá no Sinai, porque o povo já havia se esquecido de Deus,
estavam há mais de 200 anos cativos no Egito, e agora, quando eles são tirados de lá, eles já não se lembravam de Deus. Alguns poucos que ainda adoravam a Deus, como nós já dissemos aqui nesse estudo, Deus ele sempre tem um remanescente fiel em todas as épocas. Sempre em meio à multidão existe um pequeno povo, um pequeno número de fiéis, de sinceros. E é claro que alguns ainda existiam lá no Egito que criam em Deus, mas era a minoria. E a maioria já não adorava mais a Deus, já não acreditava mais em Deus. E isso por quê? Porque aqueles primeiros que foram para o Egito, quando José levou a família de Jacó, aqueles primeiros já haviam morrido, seus filhos já haviam morrido, os filhos dos filhos já haviam morrido, porque já haviam se passado mais de 200 anos, então já era a quarta, quinta geração que estava escrava lá no Egito e não se lembravam mais de Deus, assim como hoje, por exemplo, nós temos muitas pessoas que são filhos de cristãos, pais que foram fiéis e sinceros a Deus, tiveram filhos e estes filhos geraram outros filhos e eles mantiveram a confiança e a fé em Deus, buscavam a Deus, adoravam a Deus, mas com o decorrer do tempo eles foram se afastando e se esquecendo e se esfriando. E hoje então, quando nós vemos essa geração que nós estamos vivendo, a maioria já não se lembra de Deus. Aquele Deus que os nossos pais, nossos avós buscavam e confiavam. Quando nós tínhamos um problema, nós recorríamos a Deus em oração. Nós nos uníamos orando, buscando a Deus a solução dos problemas. Eu sei que muitos dos nossos irmãos se lembram de quando era criança, de como os pais tinham fé e buscavam a Deus. Mas isso foi se perdendo com a vinda da tecnologia, né? Começou com a televisão, o cinema e depois hoje nós temos os aparelhos eletrônicos em nossas mãos, em nossas casas, e então nós nos apegamos a estas coisas e nos esquecemos de Deus. E este tem sido o grande problema. E então este tem sido um dos ídolos atuais, modernos, que afastam as pessoas de Deus. E então Deus, quando deu a lei lá no Sinai, Deus disse: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a ela. Vejam como Deus estava mostrando que Ele é o Deus que deve ser adorado. E então Isaías aqui, ele diz que as pessoas estavam fazendo imagens, ídolos de pedras de pau, cobertas de ouro e prata para serem adorados. E nós vemos que muitos hoje que levam o nome de cristão têm servido a outros deuses além do nosso Deus, Criador e mantenedor de todas as coisas. Eu quero que os irmãos se lembrem sempre que Deus, como nosso Criador, como nosso mantenedor, Ele exige suprema devoção, Ele exige primazia na lealdade. Por quê? Porque Ele nos mantém. Irmãos, se nós estamos vivos, não é porque nós estamos usando máscara para nos proteger, ou álcool em gel, lavar as mãos, não é por isso que nós estamos vivos, não. Nós estamos vivos é porque Deus está nos mantendo. Irmãos, este Deus é o Deus que exige de nós a devoção e a primazia, porque Ele cuida de nós. Como nós dissemos ontem aqui, Deus ele é misericordioso, irmãos. Deus ele tem cuidado de nós de uma forma que sequer imaginamos. Quantos livramentos nós temos tido em nossa vida, quantas situações que o anjo do Senhor estava ali e nos livrou da morte. Eu sei que muitos dos nossos irmãos têm experiências claras em dizer como viram a mão de Deus ali atuando na sua vida, na vida da família. Se você quiser, pode relatar aqui no canal Hora Tranquila, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, está aparecendo aí na tela. Mande a mensagem e a experiência que você teve com Deus. E é este Deus, irmãos, que nós servimos. Então, qualquer coisa que procura nos afastar de Deus e que nós damos mais atenção, mais devoção, nos dedicamos mais àquilo e nos faz distanciar de Deus, isto está sendo um ídolo em nossa vida. É um problema que sempre existiu no meio do povo de Deus. Por quê? Porque nós nos apegamos àquilo que nós podemos ver, nós queremos tocar. É por isso que as pessoas fazem ídolos, é por isso que as pessoas têm quadros em suas casas que elas podem ver ali uma imagem para fazer as suas preces em frente àquela imagem, aquele quadro.
Irmãos, isto é idolatria. Somente Jesus é que pode interceder por nós. Nós já falamos neste Jesus esta semana. Pode ouvir novamente os estudos que nós tivemos a cada dia. Jesus, Ele é que cuida de nós, Ele é o nosso sumo pastor. Agora, antes que o Senhor Jesus volte para buscar a sua igreja, antes que Ele se manifeste nas nuvens dos céus, nós precisamos também preparar o caminho para a vinda do Senhor. Assim como João Batista preparou o caminho para que Jesus pudesse vir no seu nascimento e começar o seu ministério, assim também Deus ele envia uma mensagem final. Está aqui em Malaquias, no capítulo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha, os arrogantes, os perversos serão consumidos, desde as raízes até os ramos. Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos, como se eles fossem pó sobre os seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui está a mensagem de Malaquias capítulo 4. Nós que conhecemos o Senhor nosso Deus, para nós se levantará o sol da justiça, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, amigos e irmãos, estar cientes de que nós estamos buscando a presença do Senhor em nossa vida a cada dia. Que nada esteja se interpondo entre nós e o nosso Deus. Nenhum ídolo, nenhuma adoração a coisas que nós podemos colocar nessas coisas a nossa confiança. Que nada disso venha nos separar de Deus. E a palavra de Deus nos diz que quando nós adoramos outra coisa a não ser o nosso Deus, nós estamos cometendo um adultério espiritual. Está em Jeremias capítulo 3, versos 6 a 9 e também Ezequiel 16, versos 15 a 19. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos buscá-lo como nosso único e suficiente Salvador, aquele que nos amou a ponto de enviar o seu Filho Jesus para morrer por cada um de nós. Agradecemos a todos que estiveram conosco, novamente estudando a Bíblia hoje. Voltaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, iremos concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.